no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é nosso dia de Yoga na TV com o professor Luiz Almeida. Hoje a gente ele não vai estar no chão, hoje ele vai estar na mesa aqui e vai falar pra gente sobre a parte prática do yoga referente ao dia a dia a respeito da conduta moral, né? Esse outro lado do yoga não são só exercícios, não são só práticas físicas, é uma prática interna também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que ele vai falar para a gente, para que se possa entender que o yoga é tão importante, né? E é uma ciência tão milenar e que tem feito efeitos tão maravilhosos exatamente porque ela é uma ciência completa. Assim como o homem não é só o físico, né? Ele é um corpo, uma mente e uma alma. Da mesma forma, a yoga vai trabalhar não só a parte física do homem, mas também a parte mental do homem e a parte da alma do homem. Então, vamos tentar entender melhor isso, porque é fundamental, né? Não adianta a pessoa fazer exclusivamente os exercícios e não se trabalhar. É óbvio que vai ter melhora. É óbvio que vai dar resultados, vai dar realmente, não estou falando por falar. Eu até mesmo, além de saber de muitas outras pessoas em que isso já foi comprovado, eu mesmo, por mim, posso comprovar, posso falar que faz efeito. Mas, quando ela vem na sua integralidade, né, cuidando de todas as partes do homem, o efeito é muito mais positivo e muito mais duradouro. Né? Bem-vindos, professor Luiz Almeida. Então, hoje vamos falar sobre a conduta moral, não é isso? Sim, sim. Então, senhores, senhoras, amigos, é uma honra mais uma vez poder estar aqui presente junto com os senhores, junto com a Madalena, com o pessoal que está trabalhando aqui no estúdio. Enfim, dentro desse trabalho do yoga que a gente vem procurando, vem buscando trazer aqui para os senhores e senhoras, como a Madalena bem explicou, o yoga não são só os exercícios físicos ou mesmo apenas psicofísicos, vamos dizer assim. O yoga ele tem uma estruturação clássica, vamos dizer assim. Nós já falamos aqui em outros tempos, em outros programas, a respeito dessa estrutura em 8 degraus, em 8 partes, vamos dizer, em 8 momentos da nossa vida, e que esses 8 momentos eles se mesclam e se interagem, não é? Mas que existe uma ordem, uma disciplina dentro disso que estabelece o movimento que o praticante deve fazer para até mesmo chegar aos exercícios físicos, aos exercícios respiratórios, aos exercícios de atenção, de concentração, de meditação, e para conquistar o grau maior dentro do yoga, que é, vamos dizer, a purificação, a iluminação. E nós já comentamos a respeito desses 2 primeiros degraus em outros programas anteriores, mas por que a gente está querendo trazer mais essa ênfase ainda? É porque nós estamos vivendo um mundo também assim, um tanto quanto materialista, um tanto quanto prático, nesse sentido da matéria, da saúde física, da longevidade, vamos dizer assim, não é? E o yoga, ele traz na sua base, se a gente vê que são 8 degraus, o primeiro e o segundo degrau, dentro do que Madalena esteve explicando, são os degraus que tratam da conduta ética, da conduta moral de cada um de nós aqui na vida, na comunhão com a gente mesmo, na comunhão com as pessoas, na comunhão com a família
enfim, no nosso trabalho, na sociedade, no relacionamento também com a natureza. Então, hoje, a intenção nossa é trazer essa ênfase nesse trabalho, nessa disciplina, nessa ordem da conduta ética e moral, como base para todo o restante, todos os outros degraus evolutivos dentro do yoga. Então, nós temos, num primeiro momento, a gente vem fazendo nos programas, então vamos fazer aqui agora, assim, mentalmente, só para lembrar que nós queremos dedicar todo o bem que a gente possa absorver hoje aqui, que a gente possa trabalhar hoje aqui, toda a compreensão que a gente possa ter, né, toda a clareza que a gente possa desenvolver na consciência de cada um de nós, a gente dedicar esse bem, essa saúde, vamos dizer assim, num sentido bem amplo, né, dedicar essa saúde em benefício das pessoas, em benefício de todos aqui, em benefício de todos os seres na cidade, no país, vamos dizer assim, no planeta, enfim, lembrar da importância fundamental desse sentimento de bem-querer e de ligação real, concreta, clara, que nós temos na interdependência, vamos dizer assim, com todos os seres. Então, a gente quer dedicar esse programa em benefício de todos os seres, nossos irmãos. Tá certo? Então, os dois primeiros degraus do yoga denominam-se Yama e Niyama. São, cada um desses dois degraus é composto de, vamos dizer assim, 5 subdegraus, 5 pontos. Né? A palavra Yama quer dizer a disciplina de cada um de nós, a conduta, o relacionamento de cada um de nós com o meio externo, com as pessoas, com a natureza. Então veja já como que é interessante isso, né? O yoga não preconiza inicialmente um cuidado da gente com a gente mesmo. Ele preconiza, nos chama a atenção da importância de cuidar do relacionamento com o meio, com as outras pessoas. Então, dependendo de como a gente esteja se relacionando com o outro, esse bem retorna imediatamente para nós. É mais ou menos assim, tem base nisso. É claro que as duas coisas acontecem juntas, acontecem em paralelo, não tem como separá-las, né? Quando você fala, Sim. quando você pensa, por exemplo, numa emoção, fica fácil de entender. Uma pessoa que sente raiva, não é só uma questão de que o que você vai estar desejando ao outro volta para você. Isso. A coisa assim, tão profunda que para você emitir raiva, você tem que estar com ela. A pessoa, exatamente. Você tem que estar com ela. Se você não estiver com ela, né, você não pode tentar projetar ela para o outro. Isso. Então, já começa por aí. Os efeitos ruins que aquela raiva possa ter em outras pessoas, é claro que vai haver um retorno energético para você, né? Mas, independente disso, a coisa já começou antes, na hora em que você, para poder dar, isso se refere também ao amor. Você, para poder amar, eu costumo dizer que teu cálice tem que estar cheio. Se você não tiver com o cálice cheio, você vai dar o quê? Quando o teu cálice está cheio e começa a transbordar, é esse transbordar que vai para os outros, né? Agora, quando você está com o cálice vazio, você não tem nem para você, quanto mais para dar para alguém, né? Pois é. Então, nesses sentimentos ruins, funciona do mesmo jeito. É isso aí. Né? Então, é nesse sentido que o que a gente já veio falando também em outras oportunidades, né? Para a gente dar, é preciso a gente ter. Né? Então, e na medida em que a gente compartilha com o outro e compreende a importância de se entender melhor com as pessoas, de se buscar uma harmonia com as pessoas, de buscar um sentimento melhor, vamos dizer assim, no primeiro desses pontos dos yamas, que é a conduta da gente com o meio externo, a gente tem a palavra ahimsa. Nós já falamos algumas vezes e sempre é bom repetir. Ahimsa quer dizer amorosidade. Ahimsa quer dizer esse bem-querer que a gente pode fazer crescer no coração da gente pelas pessoas, na família,
no trabalho, na sociedade. E não só pelas pessoas, mas também quando a gente vê uma amoreira, por exemplo, brotando depois da chuva, com a força do sol, a gente vê a natureza crescer, a gente vê a natureza florescer, não é? Então é motivo de uma grande alegria para nós, a gente cuidar de uma plantinha, como cuidar do coração de uma criança, cuidar do coração de uma pessoa amiga, querida, enfim. Então, dentro desse yama, ou desses 5 pontos do yama, o primeiro ponto é a ahimsa. E a ahimsa é o ponto fundamental, vamos dizer assim, do yoga e, por que não dizer, é o ponto fundamental da vida. A ahimsa pode ser traduzido como a capacidade de amar, a capacidade de ser pacífico e amoroso com todo o meio à nossa volta. Então, a gente tem nos 5 pontos dos yamas, né? O primeiro ponto é a ahimsa. Né? Num segundo ponto, eu quero enfatizar um pouco mais esse ahimsa, viu, Madalena e senhores e senhoras, porque ele é tão fundamental, porque o yoga começa com a ahimsa e o yoga, vamos dizer assim, termina com a ahimsa. A conclusão do yoga, a realização do praticante é a ahimsa também. Por quê? Porque com essa capacidade da gente desenvolver esse sentimento de amor com o próximo, esse sentimento de amor com tudo à nossa volta, né? O objetivo final da vida qual é? O objetivo final da vida e do yoga é a gente encontrar essa integridade, essa integração, essa universalização, né? Essa comunhão com o todo. E essa comunhão com o todo é o próprio amor universal. Então, a gente chegar ao ponto de ser esse amor, de se integrar de tal forma com essa fonte, que a gente pode chamar de uma forma bem ampla, vamos dizer assim, de Deus. A gente se integrar com Deus é a gente se integrar com a capacidade de amor para com todos os seres. Veja bem, todos os seres quer dizer os seres bondosos, a natureza bela, bonita, né, esplendorosa, mas também a natureza que não é tão bela, que não é tão bonita, que não é tão bondosa, que não é tão esbelta, que não é tão cativante. Então, o amor universal envolve essa paciência, essa compreensão, essa capacidade da gente buscar compreender e compreender a todos os seres. Então, eu quero deixar bem clara essa importância do ahimsa aí, para a gente aí e aqui, né? Para que a gente saiba, sinta isso e busque esse trabalho interno em nós. Né? E uma outra coisa que a gente estava falando, antes de citar os outros 4 pontos dos yamas, do yama, dizer que assim, a gente está falando, né, e a gente estava conversando um pouco antes do programa aqui, falar a respeito disso, falar de ser amigo, falar de ser bondoso, falar de ser amoroso, é fácil, é só falar, não é? É só abrir a boca e falar. Agora, isso requer de nós uma disciplina, um empenho, um esforço grande, que inclusive é um ponto mais na frente, na prática dos niyamas, que vem o tapas, a austeridade, o esforço, a dedicação, a disciplina. Né? Então, aí já é a gente com a gente mesmo. Esse esforço é da gente com a gente, depende de nós. Né? Então, a gente pode chegar nesse lugar, mas não quer dizer que seja uma coisa muito fácil. Mas também, por outro lado, não é muito difícil. Né? Depende da gente fazer o movimento, depende da gente dar mais atenção. O esforço é grande, a dificuldade está na necessidade do esforço e da força de vontade. É isso aí, é isso aí. Eu vou colocar esse ahimsa por um outro prisma que eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem. Né? Nós estamos falando assim nos degraus do yoga, né? Que é o yamas, é o primeiro, e nos degraus de yoga para que haja uma destruição das impurezas.
Isso. O Patanjali, quando se refere a esse primeiro degrau, ele fala que esse primeiro degrau são os alicerces universais do bom comportamento. Ahimsa? Não, o Yama. O Yama. Sim. O Yama são os alicerces universais do bom comportamento. E nós podemos olhar para a Ahimsa de um outro prisma também, como não agressão. Perfeitamente. Como não agressão. E aí vem a principal dificuldade. Em que é necessário a força de vontade, o esforço, a dedicação, porque você não pode se enganar. A não agressão só agride quem não está bem consigo mesmo. Senão não agride. Porque se você olha por o prisma da amorosidade, o que a gente mais vê hoje em dia é um monte de pessoas dizendo que ama, e de amor aquilo não tem nada. É verdade. De amorosidade não tem nada. Agora, quando você percebe, né, que o que você tem que trabalhar é a não agressão, você começa a perceber que a não agressão em relação ao outro é sempre um processo de alguma coisa que está dentro de você e que você está colocando para fora. Então, é necessário, né, que você faça o trabalho interior. E aí vem aquilo que o Luiz falou, a necessidade do esforço, a necessidade da dedicação, da disciplina, foi o que você falou também, né, da força de vontade. Porque tem que haver um autoconhecimento para você poder trabalhar essa agressão em você mesmo. Na hora que você estiver bem com você mesmo, por mais que alguém te faça alguma coisa, você não vai ter uma ação reativa, você vai ter uma ação proativa em relação àquilo. É mais então fácil. você não vai ter a não agressão, que é exatamente a ação reativa, aquele impulso que a pessoa tem, né, de reagir ao que está sendo feito. Perfeito. O sentir aquilo vai ser de uma forma diferente. Né? Inclusive, assim, existe essa tradução também, né? É uma tradução mais corriqueira, traduzir ahimsa como não violência. Não violência. É assim, não agressão. Essa coisa de tradução é uma coisa muito problemática. No grego a gente já via isso, são palavras que se você for traduzir para tentar dar o seu conceito, fica impossível. Você vai ter que botar para uma palavra, a tua tradução vai levar uma fila de palavras, para a pessoa poder entender o sentido dela. Isso em grego, na tradução do grego, nos filósofos, a gente vê muito. Né? Quer dizer, não é que possa traduzir só de uma maneira ou de outra, mas o significado é aquele conjunto, é aquilo tudo. As palavras são muito mais amplas. Exatamente. Né? O próprio sentido, vamos dizer assim, de ahimsa vai além do que nós estamos falando aqui. Exato. Né? Mas assim, o que nós estamos procurando fazer é trazer uma busca de um esclarecimento, de uma compreensão, de uma ampliação da nossa consciência do que é ahimsa. Uma compreensão. Então, o que nós pretendemos, Madalena e eu aqui agora, conversando a respeito disso com os senhores e senhoras, é buscar chegar a um grau melhor, maior, mais amplo de compreensão de cada um. Então, se a gente fala em não violência, se a gente fala em não agressão, se a gente fala em amorosidade, se a gente fala em bem-querer, tudo isso está dentro, vamos dizer assim, pode ser uma coisa só, com vários aspectos, e a gente vem ampliando, clareando. Ahimsa, né? Tudo isso é ahimsa. Tudo isso é ahimsa. Tá certo, meus amigos? Então, assim, deixando bem claro a importância disso, né? Do que é a ahimsa, do que é essa amorosidade. E a outra coisa que falamos da disciplina já está dentro, é interessante porque a gente falando em yama, a gente também está falando em niyama, que é a disciplina da gente com a gente mesmo. Então, a austeridade, vamos dizer assim, a disciplina, o esforço, que a gente estava utilizando essa palavra aqui, o esforço, ele de eu comigo mesmo. Eu é que preciso me empenhar, me esforçar, me concentrar, prestar atenção de como é que eu estou me conduzindo, não é? De como é que eu estou vivenciando e expressando para eu poder fazer o trabalho comigo mesmo em relação ao outro da maneira mais ahimsa possível, vamos dizer assim, tá certo? Então, já é um niyama, esse tapas, essa austeridade, esse esforço, essa disciplina.
Então eles se mesclam, os yamas e niyamas. Então, e um outro dado que nós estávamos conversando aqui é a existência real de alguma dificuldade. Né? A gente alguma não, Luiz. Vamos dizer assim, a gente diz vamos dizer, um tanto de dificuldade, né? Assim, então, e que eu estou me lembrando aqui de um mestre da simplicidade, que ele diz assim, é preciso a gente ter cuidado para não entregar as coisas, ele usa essa expressão, na bandeja para as pessoas, porque ele diz que assim seria muito fácil. E diz que é preciso ter a dificuldade. E veja, é preciso ter a dificuldade para a gente, com essa disciplina e esse esforço, vencer a nossa própria limitação, não é? Então, ele diz assim, é preciso ter a dificuldade para se vencer. É ao mesmo tempo a dificuldade de ser vencida, mas é ao mesmo tempo essa dificuldade de ser vencida em si, né? É a gente vencer a si mesmo dentro desse movimento de, digamos assim, lidar com a dificuldade da vida, de ser ahimsa, de expressar ahimsa, de expressar a veracidade, satya, que é o segundo degrau do yama, é o segundo ponto. Então, trabalhar pela verdade, buscar a verdade e dizer a verdade de uma forma boa, de uma forma humana, amiga, mas trabalhar com satya, a veracidade. E também abster-se, no terceiro ponto do yama, de tomar aquilo que não é nosso. Né? Tomar aquilo que não é nosso, ter para si aquilo que não é nosso. E assim a gente trabalhar o outro ponto, a parigraha, que é desapegarmos-nos o melhor que a gente puder se desapegar, se desprender dessas coisas e dessa própria coisa no último momento da nossa vida, vamos dizer assim, que é a nossa saúde, que é o nosso corpo físico, entendeu? Que são as pessoas que a gente quer bem à nossa volta quando se vão para um outro plano, né? Então é um trabalho também de desapegar, é um trabalho de não querer. Eu tenho um copo d'água aqui, a Madalena tem um copo d'água ali. Eu quero pegar o copo dela, porque se eu tenho um aqui, se eu não tenho, eu posso pedir, Madalena, me dá um pouco d'água, por gentileza. Aí fica mais fácil, né? Como diz o povo na popular, pedir não é roubar, pedir não é vergonha, né? A pessoa pode se colocar no lugar de pedir. Então, a gente fazer esse trabalho que depende de nós e que gera os frutos é para nós mesmos, não é para nós mesmos. Então são recomendações éticas e aí tem uma outra dentro aqui dos yamas chamada brahmacharya, que é um ponto assim também importante. Nós já falamos, mas brahmacharya quer dizer, vamos dizer assim, uma lida mais saudável com os sentidos. Existe uma tradução mais forte, vamos dizer assim, uma explicação mais forte, que é não, o professor Hermógenes traduz assim, fala assim, não abastardar o sexo. Né? Vamos dizer que a sensorialidade seja uma coisa muito mais ampla até e que está ligada o olhar cobiçoso, o desejo do outro, não é? Então, é a gente poder saber, se empenhar, se disciplinar e compreender que a lida com a outra pessoa pela sensorialidade, né, ela deve ser, antes de mais nada, pelo amor, pelo bem-querer, né? Pelo ahimsa. Olha o ahimsa aí, de novo na base da pirâmide. Né? É o ahimsa. Então, que a gente possa, né, na vida da gente, no nosso dia a dia, os parceiros em si, não é? Da forma que se apresentarem essas parcerias, mas os parceiros em si, o homem com a mulher com o homem, terem o contato, terem um encontro, mas que seja um encontro pelo amor, pelo bem-querer, que seja por uma força de amizade, que seja por uma força de empatia, de alegria, de satisfação, de felicidade, de estar se encontrando com a outra pessoa e gerar felicidade para outra pessoa e satisfação para outra pessoa na convivência. Volta ao começo, como você falou, Olha, que é a questão
do sentir, a sensorialidade. da a gente não sai a palavra. Sensorialidade. Pois é. Então, minha amiga, né? os nossos sentidos nos enganam e nos atrapalham. É sujeito. Também. Quando nós, em vez de termos os nossos sentidos para cooperar com o nosso crescimento, né, muitas vezes, um número imenso de vezes, nós permitimos que os nossos sentidos nos dominem. É verdade. Quando eles estão com controle, é exatamente essa questão do brahmacharya. Como é que você fala, né? Brahmacharya. Brahmacharya, isso. Né? Então, é isso. É você conseguir, né, ter os seus sentidos educados. Isso vale para a questão sexual, como o Luiz estava falando, mas vale para outras coisas também. Porque muitas vezes a gente deixa de sucumbir pelos sentidos em questões de comida. Por exemplo, a gula, né? O sofrimento. Em várias outras coisas. Né? E mesmo aplicado isso ao sexo, quando você se aproxima ou se relaciona com uma pessoa calcado nos sentidos, né? Aí é que você está não tendo, como ele diz aqui, né? Que seria os yamas, não tendo um bom comportamento. É isso aí. Bom comportamento, né? Tem que estar, o relacionamento tem que estar calcado, como ele falou, em alguma coisa maior. Né? E não simplesmente nessas questões que são estritamente físicas. Aí é que sensorial. surge o problema. Então, a gente está trazendo isso, falando isso, assim, porque os outros momentos do yoga, vamos dizer assim, os outros degraus dentro do yoga, a gente tem depois, no terceiro degrau, pranayama, que é o trabalho com a respiração, que é o trabalho com o domínio da energia vital que está no ar. Tem o trabalho com as posições que nós já mostramos, os asanas, né? As posições que nós já mostramos aqui algumas vezes e vamos continuar mostrando em programas vindouros, não é? Então, tem o pranayama, tem os asanas, aí tem o pratyahara, que já é um trabalho de abstrair e de abstrair dos sentidos, não ficar tão preso aos sentidos todos e a gente poder ter mais atenção. E na sequência de pratyahara ter mais dharana, que é a concentração, que é uma atenção mais prolongada, mais aprofundada, e com isso chegar a um estado de dhyana, de meditação, né? A concentração prolongada levando à meditação. E como resultado de tudo isso, vamos dizer assim, na conclusão da meditação ou dentro da prática da meditação, se chegar à iluminação, samadhi ou samadhi, né? Que é isso que a gente falou lá no começo, a ligação, o encontro com essa fonte de amor universal que está dentro de cada um de nós, que está em todos os seres, que está em toda a natureza, que é a própria fonte criadora de tudo que há. Então, você vê como que para se chegar, é preciso um passo de cada vez, digamos assim. Para se chegar ao 8º degrau, é preciso caminhar, mas ao mesmo tempo a gente vê como que o primeiro degrau, o primeiro ponto do primeiro degrau, veja, a ahimsa, ele está diretamente ligado com o ponto final. Olha, o ponto final, o amor universal. Então, é o amor para com todos os seres, para se chegar ao amor universal. É a não agressão e a não violência com tudo e com todos, inclusive consigo mesmo, claro, não é? Para se chegar ao encontro com o amor universal. Então, a gente está falando isso, né, para a gente entender melhor, né, o que é a prática do yoga num seu sentido mais profundo. Né? Então, é a seriedade, é a profundidade, é a compreensão dessa escola, vamos dizer assim, de vida que é o yoga, dessa filosofia de vida que é a vivência e a prática do yoga na vida da gente. Né? É claro que os exercícios
físicos, psicofísicos geram benefícios? Claro. Mas o professor Hermógenes, inclusive, tem uma palavra que eu lembrei, essa semana um aluno trouxe e falou que quando a pessoa faz só os exercícios, vamos dizer assim, ela está como que diante de uma banana, comendo, aproveitando a casca da banana, né? Mas que quando ela se aprofunda num sentido maior do yoga, por exemplo, estudando yama e niyama, praticando a abstração, praticando a atenção, a concentração, a meditação, ela está já saboreando o conteúdo que é a própria banana, que é a própria essência da prática. Isso Sim. me lembrou uma coisa curiosa que nós não nos apercebemos, né? É o fato de que quando se pensa, por exemplo, no final que ele falou no Samadhi, quando há o encontro com o divino, né? Encontro com o seu eu interior, não é alguma coisa que nós vamos buscar lá fora. Esse eu interior estava aqui, o divino estava dentro da gente o tempo todo. E está. Ele está dentro da gente o tempo todo, o tempo todo. O que acontece é que nós criamos barreiras, né? Nós nos impedimos de ter esse contato. Esse trabalho, esses degraus do yoga, né? Esses 8 degraus, na verdade, é como uma forma de como destruir, né, as impurezas que nos impedem de travar esse contato, né, com alguma coisa, vocês vejam a ironia, com alguma coisa que está o tempo todo já dentro de nós. Então, não temos que buscar nada fora, nós temos que simplesmente, né, encontrar o que já está dentro. Isso aí. Aí. Isso é muito importante que a gente tenha consciência disso, porque evita que se faça o trabalho de forma errada, né? Pode haver uma tendência de algumas pessoas a trabalhar para fora, e na verdade a coisa é para dentro. A gente tem que limpar as nossas impurezas internas que obstruem o nosso caminho até aquele cerne lá dentro, isso aí. que está lá no fundo. Eu uma vez trouxe, coloquei aqui na mesa, eu posso trazer na próxima vez, aquelas bonequinhas que ficam uma dentro da outra. Traga. Sabe qual é? Sei. E aí eu fui mostrando, você tem que ir limpando cada uma até chegar no cerne, já estava lá dentro delas. O miolinho delas estava lá o tempo todo, né? Então, a questão é a gente conseguir fazer esse trabalho de purificação, né? De limpar as impurezas que estão nos impedindo de chegar naquele cerne, que é o último, o Samadhi. Isso aí. Como ele falou, né? Então, a iluminação. Impedindo ainda, né? Impedindo ainda. Então, é um movimento que a gente pode fazer, que a gente está aqui buscando. Para mim, para a Madalena e para nós que estamos aqui compartilhando essa conversa, vamos dizer assim, esse diálogo, né? Buscar essa compreensão, clarear essa compreensão para fortalecer em nós essa luz na nossa consciência desse sentido que é a gente estar vivo aqui na Terra, né? Dessa busca que você vê uma prática que vem há milhares e milhares e milhares de anos, né? Mestres ascensionados, vamos dizer assim, mestres iluminados, não é? Que vêm trazendo para nós essa luz, essa paz, vamos dizer assim, esse amor, esse ahimsa, né? Esse samadhi, essa iluminação, essa purificação, mostrando para nós que é possível e que só depende de nós, só depende do nosso querer. Então, como a Madalena explicou, disse assim, enfatizou que o trabalho é da gente com a gente mesmo, né? É claro que nós não estamos isolados do mundo, nós não estamos separados desse contexto. É por isso que tem os yamas, é por isso que num primeiro momento a gente precisa examinar como é que nós estamos nos relacionamos com esse meio interdependente em nós, né? E com a gente, com nós, né? Agora, o trabalho é a gente lidar, porque tudo isso que o mundo reflete para nós é nós. É nós, né? O que o mundo faz, o que o mundo devolve para nós na nossa vida, no nosso dia a dia,
né, em todos os aspectos, é um reflexo do que nós exalamos, vamos dizer assim, é do que nós emanamos para o mundo. Então, você vê como que é uma coisa, na realidade, é uma coisa só. Né? Então, numa outra compreensão, dentro desse caminho de luz, né, e de paz, nós e Deus, esse Deus, essa luz, essa força que está dentro de nós e Deus somos um só. Nós somos isso na realidade. A gente pode compreender cada vez mais isso. Né? Jesus, eu estou assim, eu vim para cá hoje também lembrando um pouco, e eu acho que é sempre muito importante a gente trazer, para mim é muito importante, eu penso que para nós também, essa luz, essa força desse amor de Jesus. Né? Jesus disse algumas vezes, eu e o Pai que está no céu, onde é o céu? Né? Eu e o Pai que está no céu somos um só. Somos um só. Assim somos nós. E Jesus também ensinou para nós que nós podemos fazer, realizar tudo que Ele realizou e muito mais. Muito mais. Veja como que é assim. Está lá na né? Bíblia, para quem não Pois é. Então, os ensinamentos estão para nós e cada vez mais claros. Né? Meus amigos, depende de nós. A nossa salvação depende de nós. Veja só. Né? A nossa salvação é responsabilidade de cada um de nós. Então, a gente falou dos yamas e então quero citar, a gente ainda tem um tempo aí, né, Peter? 5, 10 minutos? Tem mais. 20? Tranquilo. Então tá. Então, a gente falou dos yamas, esse movimento, né? E eu quero trazer então também os 5 yamas e os 5 niyamas. Então, enquanto que os yamas são a disciplina da gente com o meio, vamos dizer assim, só por uma questão de análise, né? Os niyamas são a disciplina da gente com a gente mesmo. Aí entra, como nós já falamos anteriormente, o tapas, a austeridade, a disciplina, a ordem em nós, no nosso dia a dia, para a gente ter essa capacidade de se esforçar para realizar o que tem que ser realizado na vida da gente de bom, não é? E temos a busca de uma pureza. Essa busca da pureza pode estar lá no Samadhi, pode estar lá nessa busca de conectar com essa fonte divina em nós, mas também na pureza com respeito às nossas ideias, nossos pensamentos, apurar melhor os nossos sentimentos, apurar melhor assim, aquilo que a gente come também, o ar que a gente respira, né? Apurarmos-nos enquanto um corpo mais saudável, em todos os sentidos. Né? Então, é a busca dessa pureza, é a busca de beber uma água pura, de uma fonte de vida, de uma fonte divina, de uma água fresca e salutar, vamos dizer assim, em todos os sentidos que ela possa se apresentar. Uma forma de encarar os niyamas seria também a gente poder, na medida em que os yamas, que foram os primeiros que se falou, que o Luiz falou, são os alicerces, como eu coloquei dessa forma, os alicerces do bom comportamento, na medida em que a gente vai tentando botar em prática o bom comportamento, todos nós sabemos, né? Até Paulo já dizia, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Paulo dizia isso, Deus. que é exatamente assim. Então, surge, né, o que a gente poderia chamar de pensamentos torpes. Ele aqui traduziu vitarkas como pensamentos torpes, que é exatamente o que emperram, o que atrapalha, né, esse bom comportamento. Pensamentos impuros, né? Pensamentos impuros. Então, os niyamas seria como agir, né, de modo a poder se opor a esses pensamentos impuros que surgem. Né? Quer dizer, esses 5 itens que o Luiz vai falar para a gente agora, que ele falou, começou o primeiro, que é a limpeza, pureza, né? Limpeza, então, pureza. Seria, ele vai falar outros aí, são 5, não são? São 5. São 5. Que exatamente seria como a gente, o que fazer, né? Eu estou tentando o caminho do bom comportamento, mas surgem os pensamentos impuros. Então, como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? O que eu vou buscar para poder lidar com isso? Né? Pois é.
Aí está junto também, então, a disciplina de novo, né? De prestar atenção ao que eu estou pensando, prestar atenção ao que eu estou sentindo, junto com o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Ampliar, iluminar mais a minha consciência, Isso. aqui e agora, conversando com os senhores, conversando com a Madalena, aqui e agora, vendo o Peter trabalhar ali por trás da câmera. Como é que é isso, né? Clarear isso na minha consciência, ter mais luz para compreender de que forma que assim, então, eu posso me conduzir de uma forma um pouco mais apurada, né? De que forma que eu posso dizer palavras mais apuradas, mais construtivas, mais positivas. De que forma que eu posso ter pensamentos e sentimentos mais apurados, que possam passar pelo filtro que é o meu coração e eu sentir que isso está sendo bom, que isso está sendo bom, que isso está sendo saudável, que isso está sendo salutar, que pode estar construindo uma condição melhor aqui em nós, no nosso próprio trabalho, aqui no estúdio e aí com cada um dos senhores e senhoras em suas casas, né? Então, a gente tem essa busca do apuro, da pureza, de chegar a um grau de limpeza, vamos dizer assim, maior, não é? Física, psíquica, emocional e espiritual. Né? No segundo niyama, nós temos saucha. Saucha, que pode ser traduzido como satisfação ou contentamento diante das coisas da vida. Essa é uma outra compreensão importante também, até porque não adianta a gente espernear, não adianta a gente se zangar, não adianta a gente se revoltar, porque estamos sujeitos a tudo isso, né? Então, se eu estou num trânsito, por exemplo, um exemplo muito simples, né? Estou num trânsito e está na hora de chegar aqui para o programa e o trânsito está emperrado, não adianta eu me revoltar. A gente vai começar o programa um pouco depois, a gente vai dar um outro jeito, o trânsito vai se desimpedir, né? Se eu estou com uma pessoa querida, um amigo muito querido que passou ou está passando uma situação de saúde, ou eu mesmo, adianta eu me revoltar? Ah, meu Deus, o que é isso? Que maldade eu fiz a Deus para poder estar passando essa pena que eu estou passando, essa dor, esse sofrimento? Não adianta revoltar, adianta buscar compreender e entender, né, e compreender o que isso está me ensinando, né? O que eu posso aprender com tudo isso. A gente estava conversando um pouco antes do programa também, né? O que eu posso aprender com uma mazela, com uma situação, com um acidente, com uma doença, alguma coisa que é sujeita a acontecer com cada um de nós, né? E o que é que eu posso fazer com isso no sentido de ter uma visão mais clara do mundo espiritual, uma visão mais clara de mim mesmo, né? Do que são esses apegos, esses desapegos, do que são essas purezas, essas ideias, esses pensamentos, né? Então, Santosha quer que a gente se encontre numa condição mais de satisfação, de alegria de viver o que tiver que ser vivido. Nós estamos passando um momento no planeta Terra de transição muito forte, né? Depende de nós que lado que a gente quer ficar. Depende de nós que lado que a gente quer ficar. Eu vou me revoltar, eu vou para a rua, eu vou jogar bomba, eu vou fazer isso e aquilo outro, ou eu vou buscar uma compreensão, ou eu vou buscar atender e assistir as pessoas que estão mais necessitadas, ou eu vou buscar, por exemplo, levar esse trabalho que as APICs, que a gente já falou, né, levar mais saúde, mais bem-estar nas comunidades, encontrar os médicos que vão lá para a África, os outros que vão lá para a Ásia, as pessoas que atendem um mendigo na esquina, na calçada. A escolha é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós, né? Se minha mulher não está muito feliz, o que eu posso fazer? Eu vou ficar insatisfeito com ela? Vou buscar meu amor. O que a gente pode fazer para gerar mais felicidade na nossa casa, né? O que a gente pode fazer para que nossas crianças, nossos filhos, nossos amigos se sintam melhor aqui com a gente, na convivência? Enfim, é essa proatividade, essa construtividade de uma condição melhor que todos nós podemos ter. E isso gerar um grande contentamento e satisfação e alegria de viver. Autêntico. Tem autenticidade, claro, que você já falou. Claro. Porque o que acontece é que todo segredo
né? Está na intenção. Então, nós temos hoje, né, como o Luiz falou, né, um período de transição imenso, muito grande. Só que essa transição não vai, ela é um tipo de transição que tem a ver com o espiritual. Então, se eu estou usando uma máscara, eu estou fazendo um faz de conta, isso não vai mudar em nada a minha situação, pode até, ao contrário, piorar ela. Se eu não for autêntica e a minha atitude não for autêntica, né, aquilo ali vai funcionar ao contrário, no negativo e não no positivo. Então é importante que se tenha. Quando a gente fala, por exemplo, que o Luiz, eu estou frisando isso, porque o Luiz falou muita coisa aí em questão de ajudar, foi a não sei aonde, foi. Muitas vezes você ajuda sem ir a lugar nenhum. Também. Ou sem fazer alguma coisa que todo mundo esteja vendo. Cristo dizia na Bíblia que a sua mão esquerda não veja o que a sua direita faz, ou ao contrário, agora não tenho certeza. Tanto faz. Mas que uma mão não veja o que a outra está fazendo. Isso. Então, onde está o segredo? Está na intenção. A intenção com que você faz, se ela teve aquele desapego que a gente falou antes, que o Luiz falou antes no Yama, se ela teve essa liberdade de ação, essa ação espontânea e autêntica, aquilo tem valor, aquilo está te fazendo entrar numa vibração compatível com a transformação que estamos passando, que a humanidade vai sofrer. Agora, se ela funciona ao contrário, se o que você faz está na intenção de mostrar para os outros o que você está fazendo, aí não, aí ela vai funcionar no negativo, vai funcionar ao contrário. Em vez de aumentar a sua vibração, ela vai diminuir sua vibração. Isso. Muito importante que a gente tenha muito claro isso. Sinceridade, né? Sinceridade está relacionado também com a verdade de nós para conosco mesmo, de nós para o que a gente está falando, sentindo, pensando, né, e fazendo. Isso. Então, assim, dentro disso, um simples pensamento positivo, sem que eu fale nada para ninguém, uma simples intenção positiva, ela já é um bem para a humanidade, já é um bem implantado no coração, já é um bem implantado no astral, vamos dizer assim, já é um bem implantado no ar das pessoas. É engraçado que eu já ouvi muita gente falando mal, algumas pessoas, eu já ouvi, porque sempre existiram, muito mais, acredito eu, existia do que existe hoje, mas ainda existem conventos, centros religiosos e até budistas também, em que as pessoas se reúnem, né, para meditar, para orar, para ficar em oração. E aquilo traz uma vibração à humanidade que é essencial. Se as pessoas se reúnem para mentalizar coisas boas para toda a humanidade, para as outras pessoas, muitas vezes grupos se reúnem para orar por grupos que estão passando necessidade, que tiveram um cataclismo ou coisa parecida, aquilo está levando essas pessoas, atraindo para elas energias poderosíssimas. E, na verdade, elas estão trabalhando, sim, e muito. E eu já ouvi pessoas dizendo, então são os preguiçosos, não estão fazendo nada. Estão, às vezes, trabalhando muito mais do que aquelas pessoas que estão falando, que fazem muita coisa em certos lugares, trabalham, só para que todo mundo veja o quanto eles são trabalhadores. Assim, então, não devemos julgar. Isso aí. Esse é o primeiro ponto. Não tem que julgar. Não devemos julgar, tá? Mas devemos ter muito cuidado. Não nos julgar também a nós mesmos, mas olharmos para dentro de nós mesmos com autenticidade. Isso. E avaliar, né? Fazer uma crítica construtiva, como Kant falava, né? Escreveu até a Crítica da Razão Pura, que é uma questão construtiva, em que você pode crescer quando você avalia o que você está fazendo. E você pode observar os caminhos, se eles estão indo bem, se eles não estão indo bem. Né? Isso é fundamental, senão a pessoa também acaba olhando para a trave, né? Assim que Cristo fala, para a trave no olho do outro e não vê que está no seu próprio olho. Olha o defeito do outro e não olha para si.
Quer dizer, na realidade, é bom a gente compreender isso que a Madalena está falando, é interessante a gente examinar, porque que uma coisa não invalida a outra, está tudo bem, e cada um de nós está fazendo aquilo que pode fazer. Eu não valido o meu trabalho, vamos dizer assim, ou eu não valido a minha participação no mundo, invalidando a participação do outro. Isso. Entende? Então, é tranquilo, é só a gente poder, e aí entra a condição do respeito, né? E respeitar, e cada um está fazendo aquilo que pode, cada um está fazendo aquilo que compreende que seja melhor. Não é? O importante realmente é a gente olhar para dentro de si, né? Estudar de si, inclusive é um outro ponto aqui dos niyamas, svadhyaya, é o estudo de si mesmo, consultar o seu próprio coração, a sua própria consciência e ver, será que o que eu estou realmente fazendo é uma coisa boa? Pronto. Se isso vai me dar votos, né? Angariar votos na política, se vai angariar alguma glória junto aos meus amigos, ou junto a qualquer outra situação que seja, isso não é o mais importante. O importante é a gente estar em paz com a nossa consciência. Isso é que é o mais importante. Isso tem que ser uma consequência. Pode ser que você tome atitudes e quando as suas atitudes são boas, elas vão trazer consequências positivas. Tudo bem, naturalmente. Isso. Naturalmente. Ninguém está falando nada contra isso. É que nem ter dinheiro. Se a pessoa tem pureza, caráter... O próprio São Francisco, ele resolveu viver na completa pobreza. No dia que quis construir uma igreja para o Senhor, construiu uma igreja toda de ouro, praticamente. Tudo bem. Ou seja, ele podia ter o dinheiro que ele quisesse, mas ele sabia lidar com essa questão. É isso que falta a gente, né? Porque aí a pessoa vai criticar, fulano tem dinheiro, não tem o reino dos céus. Não é por aí. Não é? Porque você vê pessoas que têm essa... Então, é a gente parar de se comparar e começar a olhar para dentro de si mesmo, que é esse último que você falou, a busca do saber interior. Né? O que vale é o que é o coração, o que vale é o coração da pessoa, o que vale é como é que ela está sentindo e como é que ela está fazendo. É a intenção. Né? É isso aí. Então, esse estudo de si mesmo é outro ponto na autodisciplina, no niyama, que é fundamental. E dentro desse estudo de si mesmo, dessa busca de si mesmo, dessa busca de encontrar essa clareza interna, a gente chega à entrega a essa grande fonte divina, Ishvara Pranidhana, a entrega ao Senhor, a entrega a Deus, a entrega a esse amor universal. Então, a gente tem esses 5 yamas e esses 5 niyamas. Pessoas que estiverem interessadas podem procurar yama e niyama, estudar, que isso aí é base, é fundamento do yoga, né? Independente da capacidade de flexibilidade, de respiração, de concentração, porque também com isso a gente pode chegar a uma atenção maior, a uma concentração maior, a uma meditação mais pacífica e se encontrar com essa fonte interior de luz, de paz e de amor em nós, essa fonte divina, essa fonte de Deus, que é o próprio Deus. Então, meus amigos, é isso, eu sinto que... Tá bom aí o tempo, né, Peter? Então, é isso, eu sou grato, a gente tem mais um minuto, Madalena também vai fazer a despedida dela. Eu fico feliz, mais uma vez, de estar aqui presente com os senhores, com as senhoras. Espero que tenha sido, de alguma forma, proveitoso para cada um dos senhores. Eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Então, até uma próxima oportunidade, que essa energia possa recair, possa chegar, possa beneficiar a todos os seres. É isso aí, né? Foi muito bom, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante com as colocações deles hoje. E essa parte, digamos, que é teórica a nível acadêmico, mas que na realidade é tão ou mais prática que quando você faz um exercício físico ou um exercício respiratório no yoga. É fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária. Agora que vocês ouviram tudo que ele falou para a gente, vamos colocar em prática, né? Senão não adianta nada, né? É que nem um exercício. Você vê o outro fazendo e você saber como é que é o exercício, não vai funcionar para você se você não for lá e fizer o exercício e colocar em prática, não é? Bom proveito. Então, vamos colocar em prática tudo que o Luiz falou para a gente, né, que o professor Luiz Almeida falou para a gente. Você passa para a gente a imagenzinha, Peter, por favor? Quem quiser entrar em contato,
Além das aulas de yoga, o professor Luiz Almeida é acupunturista, fisioterapeuta e quiropraxista, um excelente quiropata, né? Quem tiver algum osso fora do lugar, uma ciática, corre para lá, porque é fantástico, né? Então o telefone é 99213-3192 e ele tem o WhatsApp, 99213-3192. Então quem precisar é só entrar em contato. Ele dá aula em vários locais, em Petrópolis, na Locatelli, no Espaço Shiva e em outros locais no Santa Catarina, não é? Não está mais no Santa Catarina, está junto à Igreja Catedral São Pedro de Alcântara. É só fazer contato que a gente... É só fazer contato, que ele fala todos os lugares onde ele está. Ele também lembra dos... o trabalho que está sendo feito junto às academias da saúde. Depois a gente dá uma nova ênfase. Yoga nas academias da saúde, em Itaipava, no Vale do Carangola, no Castelo São Manuel e no Parque Cremeri. Mas quem estiver interessado, as aulas são gratuitas. São gratuitas, pode entrar em contato também. Entrar em contato com ele e perguntar onde é que ele dá e qual o horário, né? Beleza. Então, 99213-3192. Beleza, Piper. Bem, grato, viu? Nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Né? Agradecemos muito a todos, agradecemos ao professor Luiz Almeida, foi maravilhosa a aula de hoje e contamos sempre com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.